Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é vosso irmão Danilo, amém? Esse foi o dia que Deus preparou para nós, dia de bênção, dia de paz e dia de muita felicidade. Para mim é muita felicidade porque eu tenho uma notícia para te dar real. Dentro da Bíblia, Jesus está vivo. Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Que os anjos digam amém. Os anjos do Senhor Jesus Cristo. Queridos amados irmãos, eu quero desde já deixar algumas saudações. Faz dias que eu não faço canal, quase 20 dias. Estava passando por uma provação, mas o Senhor nos deu a vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. E quando a guerra vem, nós temos que nos recuar às vezes da guerra para não morrer na guerra. Quando a gente fala guerra espiritual, porque o nosso adversário, ele é mais forte do que nós. Mas ele não é mais forte do que o nosso Deus, do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor que guerreia ao nosso favor, tem guerra que não precisa a gente guerrear. Como Jesus, como o próprio Deus falou para Josafá, a peleja não é tua, Josafá, é minha. Então Deus é que peleja, o teu é o meu favor, amém? Desde já eu quero deixar algumas saudações, e a primeira saudação vai para o meu primo Orlando. Deus abençoe você, Orlando, em nome de Jesus. Quero deixar uma saudação para o seu Reis, aí em Campinas. Deus abençoe o seu Reis. Quero deixar uma saudação para Natalice, aí na cidade de Brejões, Bahia. E uma saudação para o meu irmão Nô. Deus abençoe Nô. Estamos juntos, firmes, olhando somente para o alvo, que é Jesus. Amém? Queridos amados irmãos, eu quero ler uma palavra de Deus profética, que está escrito em 2 Timóteo 4, versículo de número 1 a seguir, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuna, que quer, não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão da ouvida a verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas a aflição, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos amados irmãos, nós estamos, muitos brasileiros, chorando, desesperados por causa de decisões. Nós sabemos que o Brasil parou ontem por uma política e Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano escolher o que ele quer. Nós sabemos que é profético, como diz a Bíblia, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus ainda continua sendo o Senhor da nação e do mundo. Ele não perdeu o controle, Ele está no controle de todas as coisas. Mas uma realidade que está em Gálatas 6, verso 6. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que ele plantar, ele colhe. Se ele planta da carne, ele vai colher corrupção. Se ele planta do Espírito, ele vai colher a vida eterna, como diz Gálatas 6, versículos 6 e 7. Eu prego o Evangelho há 16 anos. E como evangelista, como pregador da palavra de Deus, que todos nós somos evangelistas, aquele que anuncia as boas novas do Senhor, o meu intuito sempre nos vídeos que eu faço é defender o Evangelho, é defender a palavra de Deus e falar sempre da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando. E Jesus, na sua volta, ele falou que ele voltaria outra vez, não para pisar mais nessa terra, nos ares, para buscar a sua igreja. Como diz Tito 2, verso 11. E a qualidade da igreja não é placa, somos nós que somos a igreja de Deus. Como diz a Bíblia em 1 Coríntios 3, versos 16 e 6, 19, diz assim: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e vocês foram comprados por um preço de sangue. Nós somos a igreja. O templo é a casa de Deus. Nós vamos à casa de Deus para que nós venhamos orar. Como diz João 2,17, não fazer da casa de Deus covil de ladrões, coisas erradas que estavam acontecendo. Então tudo que está acontecendo na terra, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está provando a sua igreja. Deus nos últimos dias está mostrando quem são os verdadeiros adoradores, que adora Deus em espírito e verdade, no momento de dor,
de aflição, de luta, porque Jesus falou em João 16, versículo 33. Ele disse que é para a gente ter bom ânimo, que nesse mundo nós teríamos aflições. E as aflições chegou. E a gente vê o sermão profético de Jesus, quando Jesus mostrou o templo aos discípulos, os discípulos olharam para o templo e viram a estrutura do templo. E Jesus falou: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles perguntaram: Senhor, qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra. É profético, irmãos. Eu ouvirei de guerra, fome, terremotos, pestes, falsos profetas. A Bíblia diz: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriou. O amor de muitas pessoas se esfriou. Eu não posso me esfriar. Eu não posso olhar para o pecado, para o ser humano, que o ser humano tem salvação para me dar. Eu tenho que olhar para o ser humano com um olhar de misericórdia, para que o Espírito Santo possa convencer ele do pecado. Mas ele tem um livre-arbítrio. Por isso que Deus criou tudo certo, o céu e o inferno, a porta larga e a porta estreita, como diz Mateus 7,13. Deus não quer que ninguém se perca, que todos venham se arrepender, como diz 2 Pedro 3, verso 8 e 9. Mas o homem tem sua liberdade de escolha. Em Filipenses 3, versos 19 e 20, Paulo vai dizer que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o céu. Então as profecias estão se cumprindo. A nossa pátria é o céu. Somos peregrinos, somos forasteiros aqui na terra espiritualmente. Nós não temos morada certa aqui. A nossa morada é o céu. Por isso que é importante você entregar sua vida para Jesus. Por isso que eu entreguei minha vida a Jesus há 16 anos. Eu não prego placa de igreja, eu não prego religião, eu não prego conflito, facção, contenda para jogar as pessoas contra outro. Eu levo as pessoas a conhecer a Cristo, o reino dos céus. Está posto. A vinda de Jesus ao reino dos céus está, a porta está aberta do céu. A salvação não vem das obras por pregar, por cantar, não. A salvação é um dom de Deus. Que dom é esse? Deus enviando Jesus para morrer por nós. Só que muitos não querem e têm a liberdade de escolha. Jesus falou que a gente está vivendo os dias de Noé. Os dias de Noé, irmãos, presta atenção, Gênesis 6. A violência era tremendamente grande. Então as profecias têm que se cumprir. Só que Deus vai guardar a sua igreja. Aquele que é de Deus, Ele guarda. Ele guarda quem é fiel. Ele guarda quem guarda os mandamentos. Pode queimar essa Bíblia aqui, mas ninguém vai tirar a palavra do meu coração. O salmista disse para a gente esconder a palavra de Deus no nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. Como diz o Salmo 119, verso 11. Como diz a Bíblia também. Louvado seja Deus, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado é aquele que lê, o que ouve, o que guarda a palavra da profecia, porque o tempo está próximo, o tempo é o fim. Então a gente está vendo falar de guerra, tudo isso, os dias de Noé, a violência. Jesus falou e confirmou dos dias de Noé lá em Lucas 17, 27. Assim como foi nos dias de Noé, vai ser a vinda do filho dele. O povo bebia, comia, casava-se, dava-se casamento. Não é Lula, não é Bolsonaro, presta atenção, que vai resolver a situação do país. É a palavra de Deus. O ser humano tem que se arrepender. Os dias de Noé, Noé pregou 120 anos e muitos não queriam. Não queria, proposta para a terra sempre teve, mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus está no controle das coisas, quando Ele está no controle, quando Ele está administrando, mandando nas coisas, é diferente. Mas o homem tem a sua escolha, tem o seu livre-arbítrio. Mas quando o justo ministra, como diz Provérbios 29, o povo se alegra. Mas quando o ímpio ministra, o povo se entristece. Mas Deus está no controle. Não adianta se desesperar. Por isso que eu leio a Bíblia há 16 anos, busco guardar os mandamentos. Por isso que eu digo, se tirar ela da minha mão aqui, do meu coração ninguém tira, porque foi o Espírito Santo que plantou. Eu ando com o Espírito Santo, eu ando com Deus, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que andar com Deus, como Enoque andou com Deus na sua geração, e Deus tomou para si. A Bíblia ensina que Enoque andava com Deus, e Deus tomou Enoque para si. Então entenda que as profecias estão se cumprindo. O ecumenismo, a falsa paz, as falsas religiões. É fim dos tempos, dias de Noé, voltando lá, Lucas 17, 27, o povo bebia, comia, casava, se dava em casamento. A gente tem que defender o evangelho, profecia de casamento. O povo não valoriza mais as famílias, emprega de qualquer jeito, casa com 10, com 20, com 30, entenda isso. Tem pessoas que se justificam em Cristo ainda, sem o conhecimento, está certo.
mas tem pessoas que têm o conhecimento, falsos pastores deveriam estar pregando a verdade para as pessoas, ficam jogando pessoas um contra a outra, fica falando mal das pessoas. A gente é o sol da terra, a luz do mundo, a gente veio para o Espírito Santo convencer as pessoas do pecado, convencer traficante, ladrão, prostituta, homossexual, não fazer conflito, pregar com amor, com sabedoria, com o Espírito Santo, não desfazer das pessoas, não fazer acepção das pessoas, pregar sã doutrina, que é um conjunto de ensinamento, que é a palavra de Deus, ensinar as pessoas. O povo erra por falta de conhecimento, como diz Oséias 4:6. A gente vive os dias de Ló, onde o povo comprava, plantava e edificava, até o dia que Ló saiu de Sodoma e choveu enxofre do céu, que é fogo do céu, como diz Lucas 17, também verso 28, 29, a seguir 30, e ainda manda no 31, versículo 31, a gente lembrar da mulher de Ló, para não olhar para trás. Não olha para trás não, meu irmão. O preço da cruz foi muito grande para você tentar querer parar, desistir agora. Vai vir luta, vai vir perseguição, sempre vai vir aflição, guerra, sempre vai ter essas coisas, até a vinda do Senhor. Mas tem de bom ânimo. O Senhor prometeu lugar para mim e para você, morada eterna. O nosso nome está escrito, né, na revista Veja, né, na UOL, né, no YouTube, né, na internet. Nós precisamos sim de ler, para nós buscar conhecimento, não do mundo de Deus, para a gente ver o que está acontecendo no mundo. Mas o nosso nome está escrito no livro da vida, como diz Apocalipse 20, verso 14. E aquele que o nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. Você que está afastado, volte para Jesus. Volte a se reunir, volte a orar, se arrependa. Se você pecar por dia 70 vezes 7, 490 vezes, o Senhor está aí para te ajudar, para te perdoar. Mas não seja um religioso. Por isso que o mundo parou, porque os religiosos cobravam 50 mil, 100 mil para cantar, pregadores cobrando 10, 20 mil para cantar, e de graça eu recebo, como diz Mateus verso 8, de graça eu passo a palavra de Deus. Por isso que ainda tem os remanescentes na terra, por isso que Deus tem os conservadores ainda do evangelho na terra, que conservam, que lutam, que quer ver as pessoas se arrepender do pecado, até aqueles que blasfemaram, que falaram mal, sem conhecimento de Deus, como Jesus falou. Vocês podem falar até do Filho do Homem, até de Deus, e vai ter perdão, mas a única, aleluia, pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem que ter cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo de Deus, como diz Efésios 4, versos 29 e 30. Então, olha o que Paulo diz: conjuro-te perante Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua manifestação no seu reino. Jesus está perto de voltar para buscar a igreja. Está faltando um pouquinho de tempo. O anticristo não está na terra ainda não. O Espírito sim, como diz 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora e sabemos que o anticristo vem. E quando ele vier, né, ele vai fazer muitos sinais. Então, de prodígio, mentira e de engano, como diz 2 Tessalonicenses 2, versos 7, 8. A Bíblia diz no versículo 7 de Tessalonicenses: um só suporta até que do meio seja tirado. O tempo da justiça é o Espírito Santo. Está suportando toda injustiça até que do meio seja tirado. Ora pela tua família, busca Deus, ora para que Jesus venha arrebatar essa igreja e levar o povo. Ora pela tua família, jejuma mais, busca mais, santifica mais. Não defenda a placa de igreja não. Deus já fechou as igrejas tudo. Quando veio o Covid, abriu de novo. Preguei em muitas igrejas e o povo não se arrependeu ainda. O povo não está se arrependendo não. O povo está querendo é festa, é fama, é sucesso. A gente vai pregar nas igrejas 20 minutos de palavra, 30 minutos, e o povo já fica angustiado com a palavra. Mas quando é cantoria, é 1 hora, 2 horas, como se fosse show. Uma cantoria nunca vai ser maior do que a palavra de Deus, irmãos. Tenha fome da palavra, tenha sede da palavra, como diz Lucas 7. Como diz João 7 também. A Bíblia diz que aqueles que têm sede de Deus, a palavra roja, né, dentro de nós, ela vai nascer dentro de nós, perdão a expressão, ela vai nascer dentro de nós como fonte de água viva. Você tem essa fonte dentro de você, que é Jesus? Então permaneça fiel a Ele. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Aqui quem te salva é o teu irmão Danilo. Não sei quando vou fazer outro vídeo, mas a minha vontade é fazer vídeos para ajudar você, para edificar a tua fé, mas é na hora que o Mestre manda. Amém? Deus abençoe. E o Senhor manda você pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Aconselhar, exortar e animar as pessoas. Tem pessoas que não gostam de ser exortado, de ser chamado a atenção. Por isso que o mundo está assim. Tem pessoas que querem viver com as suas próprias regras. Deus tem que chamar a nossa atenção.
e puxar nossa orelhinha quando a gente está errado, porque a gente é filho de Deus. Se a gente não aceitar a correção de Deus, como diz Hebreus 12, versos 6 a seguir, a gente não é filho de Deus, é bastardo. Então vamos aceitar o que Deus tem pra gente daqui para frente. Continua na fé, olhando para Jesus. Quem te chamou não foi Bolsonaro, não foi Lula, não foi deputado, não foi senador, não foi ninguém. Quem te chamou foi aquele que morreu na cruz por nós, foi Jesus. Pelos homens e pelas autoridades, a Bíblia diz que temos que orar. Como diz a Bíblia em 1 Timóteo 2, verso 5, temos que orar pelos aqueles que estão em eminência, pelos reis, 1 Timóteo 2, por todas as autoridades, para que tenha paz. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Envie esse vídeo para quem você quiser. Vamos orar pelos aqueles que estão nas drogas, na prostituição, na facção, no crime, no homossexualismo, no lesbianismo, para que eles alcancem a salvação também. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica com Deus e tenha um ótimo dia na presença do Rei Jesus.